Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Somos gratos ao Senhor por essa noite. É tua essa noite? O Senhor tem nos concedido e estarmos secando a mesa do Senhor para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E estamos alegres, pois um crente sai de casa para vir buscar a presença do Senhor, e hoje podemos dizer que achamos a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Coisa boa, meus irmãos, é quando Deus manifesta a sua presença, manifesta a sua graça, a sua glória, quando o Espírito Santo se faz presente no meio da casa. Glória a Deus. Porque se o Espírito Santo, meus irmãos, não estivesse aqui conosco, nós poderíamos ir para casa, porque estaríamos aqui fazendo sacrifício em vão. Glória a Jesus. Meus irmãos, livro de Mateus, capítulo de número 24, apenas dois versículos, versículo de número 12 e versículo de número 13. Quero aqui dirijar, meus irmãos, agradecer ao presbítero Sebastião pela confiança, culto de Santa Ceia, ainda mais culto de doutrina, com a responsabilidade era dele, e ele me coube essa responsabilidade grande de estarmos ministrando a palavra do Senhor. Como o nosso presbítero falou já, eu quero aqui reforçar os irmãos que puderem, é logo aqui vizinho, está ali a igreja da Barroca, uma bênção. Pense numa igreja abençoada. Igreja abençoada por Jesus Cristo. Amém. E agora eu faço menção, e eu creio que até o nosso presbítero Sebastião fez, atravessemos a Macedônia e vamos pregar a palavra do Senhor. Sair lá do BTN para cá para ir pregar e fazer a obra do Senhor, é coisa maravilhosa. Amém, meus irmãos? Deus, meus irmãos, como digo ali na igreja da Barroca, Deus sempre terá uma palavra para os nossos corações. Deus sempre terá, e Deus nunca vai deixar o seu povo sair de mãos vazias. Mateus capítulo de número 24, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Somente esse versículo, esses dois versículos da palavra do Senhor, foi aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Os irmãos podem até pensar, culto de Santa Ceia, mas fazer o quê? É a palavra do Senhor. Queremos desprezá-la? A Bíblia diz que ai daquele que acrescentar ou tirar um jota ou um tiro da palavra do Senhor. Amém? Somos servos, merecedor da graça de Deus, e temos que tão somente ouvir a voz do Senhor. E aqui, meus irmãos, nesse texto, profeta, o Sermão da Montanha, continuando a respeito dos princípios das dores, e o Senhor Jesus dizendo a respeito de como seria o fim dos tempos. Porque, meus irmãos, como falei, Deus sempre terá uma palavra para os nossos corações, porque Deus sempre avisará ao seu povo. Deus nunca vai pegar o seu povo de surpresa. Deus sempre avisa. Deus sempre avisa ao seu povo, mas muitas ocasiões o povo não dá ouvido. Mas Deus sempre avisará ao seu povo. Por quê? Porque Deus sempre vai querer que o povo esteja perto dele. Deus sempre vai querer, meus irmãos, que o povo esteja na sua presença. Porque se o povo desviar da presença de Deus, Deus sempre vai criar situações para o povo voltar para a sua presença. Quando o povo começa a andar por outros caminhos, Deus sempre
vai usar pessoas, vai usar profeta, vai usar situações. Deus sempre vai trabalhar para que o povo ache o caminho certo a ser trilhado. No decorrer da história, meus irmãos, da Bíblia Sagrada, aonde observarmos, vamos encontrar Deus sempre querendo que o povo esteja em sua presença. Porque esse, meus irmãos, foi o sentido da criação do ser humano. Deus não criou o ser humano para que o ser humano se perca. Deus não criou o ser humano para que o ser humano passasse a eternidade longe da sua presença. Deus não criou o ser humano para que o ser humano fosse, no fim de tudo, ser condenado e passasse a eternidade longe da presença do Senhor. No decorrer da história do ser humano, muitos conseguem chegar a 100 anos, outros conseguem passar de 100 anos, outros não conseguem chegar a 100 anos, mas no decorrer da vida a qual o Senhor Jesus nos proporciona, Ele sempre criará situações para que o ser humano aceite Ele e viva na sua presença. Deus sempre, meus irmãos, vai querer que o homem esteja do seu lado, na sua presença, adorando e bendizendo o seu santo nome. No decorrer da história, meus irmãos, quando o povo de Israel se distanciava da presença de Deus, Deus criava situações, Deus usava profeta, Deus matava pessoas, Deus matava reis. Para quê? Para que o povo estivesse na sua presença. Veja, meus irmãos, o tamanho da importância do povo de Deus para Deus. Às vezes era necessário morrer pessoas, mas o povo tinha que voltar para a sua presença. Glória a Deus. Às vezes era necessário, meus irmãos, morrer multidões para que o povo voltasse para a sua presença. Mas Deus sempre vai querer que o povo esteja na sua presença. No jardim do Éden, meus irmãos, quando o homem pecou, Deus ali criou situações para quê? Para que o homem voltasse à sua presença, para que o homem não se distanciasse da sua presença, para que o homem não passasse a eternidade longe de Deus. Eu creio, meus irmãos, com os olhos da fé, que o dia mais doloroso diante da justiça e do amor de Deus, o dia mais doloroso e o dia mais feliz da vida de Deus ao mesmo tempo, vai ser naquele dia do trono branco, do grande juízo, que Jesus vai ficar feliz quando Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança a cidade que está preparada desde a fundação dos tempos. Só que ao mesmo tempo Ele vai ficar triste quando Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ao mesmo tempo Ele vai ficar triste porque a vida toda Ele quis que o ser humano estivesse na sua presença. Ele quis que o ser humano estivesse ao seu lado. Ele quis que o ser humano andasse lado a lado com Ele. A vontade de Deus, meus irmãos, era falar com o ser humano como Ele falou no monte Sinai ali com Moisés. A vontade de Deus era essa. Quando Miriam e Arão se revoltaram e dizendo: porventura só fala o Senhor com Moisés. E Deus desce na tenda da congregação e diz: olha, com o meu servo Moisés é diferente. Com vocês eu falo por visões, eu falo por profecia, eu falo por sonho, mas com o meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face, como um amigo fala com o outro amigo. Glória a Deus. A vontade de Deus é essa, meus irmãos, com o ser humano. Falar como eu estou falando aqui com os irmãos, face a face. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos, a ponto que Ele move os céus, move a terra, cria situações para o homem não se distanciar da sua presença. Quando o homem, meus irmãos, quer escolher o caminho, ele diz, alerta na sua palavra e diz: espaçoso é o caminho, mas ele conduz à perdição. Mas ele ainda diz o alerta: olha, estreito é o caminho, estreito é a porta que conduz à salvação.
pé. Essa é a tristeza de Deus, meus irmãos. Porque Deus não tem prazer, meus irmãos, na morte do ímpio. Porque o ímpio se perde quando morre sem Deus. Deus tem prazer na morte do justo, porque vai morar no céu com ele. A felicidade, meus irmãos, observe que a Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Quem sabe Deus diz, é mais um que vai morar comigo. É mais um que fugiu do caminho apertado, que entrou agora no caminho apertado e fugiu do caminho mau. Consegui mais um. Aí a Bíblia diz que a festa no céu. Porque Deus sempre quer que o homem esteja ao seu lado. Deus, meus irmãos, cria situações, coloca o homem muitas das vezes no leito de morte, para não perder a sua alma. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, o homem vai aceitar a Cristo no último fôlego, mas é porque Deus criou a situação para no último instante da sua vida ele aceitar a Jesus. Para quê, meus irmãos? Para não se perder. Porque é melhor morrer com Cristo do que sem Ele. Muitos, meus irmãos, quando falam na morte, tremem, têm medo, porque é algo, meus irmãos, que causa medo no ser humano. Só que detalhe, causa medo na carne, porque o Espírito, a Bíblia diz que está pronto. O Espírito está pronto, então causa medo na carne. Porque a Bíblia diz, olha, vigiai, porque na verdade o Espírito está pronto. A qualquer momento o Espírito pode ir para Deus, porque ele está pronto. Mas ele disse, vigiai, porque a carne é fraca. Então, meus irmãos, a morte causa medo à carne, mas ao Espírito ela não causa. Porque a vontade do Espírito é voltar para quem o criou, é voltar para quem o criou um dia. A vontade do Espírito é essa, mas a carne é fazer o desejo do mal. Por isso, meus irmãos, que quando fala de morte, o povo, Deus me livre de morrer, Deus me defenda, deixa eu viver mais. Isso, meus irmãos, é notório em toda a humanidade. Deixa eu viver mais um pouquinho. Enquanto muitos, meus irmãos, por aí cefam a sua vida, tiram a sua vida, muitos dizem assim, deixa eu viver mais um pouquinho, deixa eu chegar até os 80, deixa eu ver se eu consigo chegar aos 100. Aí detalhe, culto de Santa Ceia, relembrarmos a morte de Cristo ali na cruz do Calvário, e é uma alegria imensa quando nós dissemos, um dia o Senhor Jesus vai raiar nas nuvens, um dia Ele vai buscar a sua igreja. Aleluia. Mas só que a gente esquecemos uma coisa, que todos os dias Deus volta para uma pessoa. Todos os dias Deus volta para pessoas que morrem com Cristo. Aleluia. Mas pensamos, só queremos lembrar que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. É mais fácil. Paulo disse que no abrir e fechar de olhos se encontraremos com o Senhor nos ares. É mais fácil. No abrir e fechar de olhos, milésimo de segundo, eu ser transformado e chegar no céu. É coisa maravilhosa. Aleluia. É coisa boa de se ouvir, meus irmãos. Só que quando fala, meus irmãos, para ir morar no céu, quem quer morrer? Os irmãos na mesma hora voltam para trás, porque tem medo da morte. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz, quando Jesus estava escrevendo ali a respeito dos fins dos tempos, lá em Lucas capítulo 17, ele diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, achará. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meus irmãos, Deus sempre vai querer
que o ser humano esteja ao seu lado, juntinho, caminhando, como uma mamãe segura na mão do seu filho para andar. Deus quer segurar em nossas mãos para andar ao nosso lado. Aleluia. Deus quer segurar em nossas mãos e quer guiar nossos passos. Verdade. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus. Guiar os nossos passos, guiar a nossa mente, guiar a nossa boca, guiar os nossos pensamentos. É a vontade de Deus. Glória a Deus. É o querer de Deus, meus irmãos, tomar o nosso ser por completo e dizer bem assim: quem manda na vida dele agora é eu. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Tomar a nossa vida por completa e dizer: ela não fala nada sem que eu queira. Aleluia. Ele não dá um passo se não for a minha permissão. Aleluia. Verdade. Ele não toma nenhuma decisão se eu não permitir. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Glória a Jesus. Quem sabe, meus irmãos, foi para isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite. Quem sabe que foi para isso que Deus nos reuniu aqui nesta noite, para dizer: deixa eu tomar de conta da sua vida, Oh, glória. É verdade. deixa eu tomar as decisões, deixa eu guiar os teus caminhos e verás a diferença. Aleluia. E verás o quanto vai haver diferença. Porque em nenhum momento de nossas vidas lemos a Bíblia Sagrada e encontramos que Deus quer mal para a sua igreja. Aleluia. Os pensamentos de Deus são bons e não são maus para a igreja. Glória a Jesus. Os pensamentos de Deus, meus irmãos, não é como do ser humano. O ser humano só vê o agora, só quer saber do agora. Como é que eu estou agora? Como é que eu vou fazer agora? Aí nós esquecemos, meus irmãos. Muitos dizem: olha, amanhã eu faço isso, amanhã eu vou ajeitar aquilo. Mas esquece que o amanhã se torna hoje. Esquece que o amanhã se torna hoje. Tem um hino número 545 que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer, mas eu não posso viver. Por quê? Porque o amanhã só pertence a ele. Aleluia. O futuro, meus irmãos, só pertence a ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai dando glória a Jesus, que Jesus é bom e misericordioso em nossas vidas. É, aleluia. O futuro, meus irmãos, existe até um ditado que diz: o futuro a Deus pertence. Não é a Bíblia que diz, é um ditado por aí que diz que o futuro a Deus pertence. E nós é o quê? O presente. Eu só posso, meus irmãos, viver o presente. Porque quem me garante que eu chego em casa? Quem me garante, meus irmãos, se amanhã eu acordo vivo? Porque até no nosso deitar e no nosso levantar é da permissão de Deus. É, O aleluia. salmista fugiu de Saul, ele disse: eu deitei e o Senhor me concedeu que eu dormisse, mas eu só acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Glória a Jesus. Então o amanhã e até o nosso dormir pertence a Deus. Glória a Jesus. Mas vamos entrar na mensagem, meus irmãos. Vamos entrar na mensagem que o Senhor é bom e misericordioso em nossas vidas. Deus sempre vai querer, meus irmãos, que o ser humano esteja juntinho dele, pertinho dele, e dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu vou tomar essa decisão? Senhor, como é que eu vou resolver essa situação?
Senhor, como é que eu faço isso? Esquecemos de orar desse jeito, né, irmãos? Muitas das vezes essas palavras não saem da nossa boca. Muitas das vezes essas palavras não saem da nossa boca. E se sair, sai um dia e no outro já está resolvido. Se chegar a sair, sai um dia e no outro dia a causa já está resolvida. Mas não é por Deus, não, é por nós mesmos. Aí entra a questão: o choro, a tristeza, a angústia. De quê? É o que Lamentações de Jeremias escreve. Do que se reclama o homem? Do que se reclama o homem? De que se queixa? Queixa-se dos seus próprios delitos. Mas vamos lá para frente. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus sempre vai querer o homem junto de Deus. Para isso, Ele enviou o seu Filho para morrer por toda a humanidade. Jesus morreu, subiu ao céu, e depois de Jesus veio o outro Consolador, o Espírito Santo. Para quê, meus irmãos? Para que o homem esteja mais junto de Deus ainda. Por quê, meus irmãos? Porque além de Deus estar no céu, assentado em seu trono, além de Jesus estar à direita de Deus, assentado à direita de Deus, e a Bíblia diz que Ele intercede pela igreja. Ele envia a terceira pessoa da Trindade. E Ele já diz assim: olha, esse daí é diferente, porque eu passei 3 anos e eu vou voltar para meu pai agora. Eu passei 3 anos e vou voltar para meu pai. Esse daí vai estar convosco todos os dias. E aonde Ele vai ficar? Ele vai ficar onde? A Bíblia diz que Ele vai ficar dentro de nós. Ele não vai ficar numa casa que nós temos que ir lá buscar Ele, ou ir lá chamar Ele. A Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: não sabeis vós que vocês são templo e morada do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso para quê, meus irmãos? Para nós estar juntinho de Deus, para nós estar juntinho do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, meus irmãos, reatar nossa aliança com Deus. Mas vamos mais para frente. Agora Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias até a trombeta tocar. Enquanto a trombeta não tocar, pode se levantar quem for. Pode se levantar quem for, mas o Espírito continua na terra. Pode levantar falso testemunho, pode levantar falso ensino, pode levantar quem for, mas não tire o Espírito Santo daqui da terra. Só tire o Espírito Santo daqui da terra o soar da trombeta. Glória a Jesus. E, meus irmãos, é motivo de nós se alegrar que não vai tirar só o Espírito Santo, vai tirar também os salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é motivo de nós se alegrar. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito está conosco todos os dias. Agora observe, o Espírito, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que Ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede a Deus, meus irmãos, nos ajuda a orar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito Santo, quando Ele veio habitar em nós, Ele veio nos ajudar. Ele veio, meus irmãos, nos ajudar na caminhada. Os irmãos vão concordar comigo. Quando uma pessoa aceita Cristo, isso aqui é até difícil de ouvir, meus irmãos, nos dias atuais. Quando uma pessoa aceita Cristo, ele recebe consigo o Espírito Santo. Com o Espírito Santo ele recebe, sabe o que? Nunca mais ouvi essa palavra, primeiro amor. Nunca mais ouvi isso.
ele recebe, meus irmãos, o primeiro amor. Com o primeiro amor, meus irmãos, o crente vai começar a se destacar na presença de Deus. Como? Orando a Deus, jejuando, buscando a presença de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque com o primeiro amor e com a ajuda do Espírito Santo, e quando ele começa a sentir a graça de Deus em sua vida, quando ele começa, meus irmãos, a sentir a presença de Deus em sua vida, ele começa a buscar, e ele não se cansa de buscar a Deus. Por quê? Porque é tudo novidade. É tudo novidade, meus irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo e começa a sentir a presença de Deus, é novidade para nós. E tudo aquilo que é novidade, tudo que é novidade, não é a palavra, mas é o que se encaixa, é interessante. Quando é novidade uma coisa, nós fazemos com mais diligência. Primeiro dia de emprego na empresa, recém-fichado, fazemos as coisas totalmente diferentes do que depois de 10 anos. Quando estamos aprendendo uma profissão, fazemos as coisas com mais cautela, com mais cuidado, com mais diligência, com mais frequência. Por quê? Porque é tudo novidade. Aí vejamos, meus irmãos, quando nós estamos numa profissão, aprendendo uma profissão, os irmãos que trabalham vão entender. Quanto mais tempo ele passa fazendo aquela profissão, efetuando aquele trabalho, quanto mais tempo passa, mas ele fica profissional. Quanto mais tempo passa, mais ele aprende. Chega a um ponto que ele vai fazer o quê? Vai ensinar a outros. O quê? O que ele aprendeu. Isso, meus irmãos, não é no começo, é depois de algum tempo. Agora trazendo para nós, trazendo para nossa vida. No começo de tudo, primeiro amor, novidade. Orávamos muito mais do que orávamos hoje. Buscávamos a Deus muito, agora muito mesmo, do que buscamos hoje. Porque no começo nós buscava e agora nós não buscamos mais? Porque era novidade. Porque era tudo novo. Aí a Bíblia diz, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos que começaram orando 3 horas, pregando a palavra, lendo a Bíblia, estudando, para quê? Para pregar a palavra. E hoje não precisa orar mais. Hoje não precisa ler a Bíblia mais. Por quê? Porque eu já conheço. Aleluia. Levante a mão, meus irmãos, um irmão que nunca ouviu esse versículo que eu li. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Todos aqui já ouviram essa mensagem. Quem sabe aqui ela já foi pregada e citada por muitas vezes. Mas a gente tem isso consigo. Eu já conheço essa mensagem. Eu já sei essa mensagem aí, meus irmãos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Simples, né, irmão? Mas se vocês soubessem o peso dessa palavra que traz por trás dela. Aonde estão as almas dos que esfriaram por causa da iniquidade? Aonde estão as pessoas que no primeiro amor esfriaram? Aonde estão esses? Aonde estão esses que não estão ouvindo mais a palavra de Deus? Que acha que já conhece a palavra? Que acha porque carrega o nome de crente, já está tudo certo?
Glória a Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, observe. Não saiu da minha mente ainda mensagem de quarta-feira, presbítero Sebastião pregando ali na sede sobre a igreja primitiva. A igreja crescia. Por que a igreja crescia? E a Bíblia diz que a igreja crescia. Por que eles cresciam? Porque perseveravam. A igreja crescia porque perseverava. A igreja não cresce, meus irmãos, quando começa com fogo de palha. Começa orando 3 horas, depois de uma semana, caiu para 5 minutos. A Bíblia diz, quando Jesus diz: olha, fique em Jerusalém, para que o Espírito Santo desça sobre vós. 500 pessoas se reuniram para orar. Durante 10 dias, 380 voltaram para trás. O que é que fizeram? Retrocederam. O primeiro amor esfriou. Não quiseram mais dar ouvido e disseram: isso é bobagem. Já faz, quem sabe, disseram: já faz 5 dias que eu oro e eu não vejo nada. Glória a Jesus. É por isso que a Bíblia não deixa nada, e não deixa nenhuma brechinha sequer. Nenhuma brechinha para o homem dizer bem assim: eu vou fazer isso, porque a Bíblia não condena. A Bíblia não deixa nem isso aqui sequer. Glória a Jesus. Aí aqui sabe os irmãos: eita, irmão, eu era novo convertido, eu pregava, eu jejuava, eu orava, e agora? E agora eu não faço mais isso. Mas não se preocupe, que a minha salvação está garantida. Essa é a mentalidade do ser humano. Essa é a mentalidade da igreja nos dias atuais. Porque observe, o amor esfriou. É uma palavra simples. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Simples. Simples de se falar, de se ouvir e pronto. Agora observe, por trás da palavra, o amor de muitos se esfriaram. Mas cadê os milagres da igreja? Cadê a manifestação do Espírito na igreja? Porque o Espírito Santo não desce na igreja mais e cura como curava antigamente. Ah, meus irmãos, mas foi Jesus que curava. E quem é que estava na vida de Pedro quando ele curou aquele paralítico? Quem é que estava na sombra de Pedro, que a Bíblia diz que até a sombra dele curava os enfermos? Aleluia. Quem é que estava lá? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. O peso de uma simples palavra. O peso de uma simples palavra. O amor esfriou. Aleluia. Glória a Jesus, meus irmãos. Que o Senhor Jesus venha nos despertar para voltar ao primeiro amor. Aleluia. Glória. Para fazer as coisas como fazíamos antes. Para orar a Deus como nós orávamos antes. Para ler a palavra como nós líamos antes. Para buscar a Deus e sentir a sua presença como nós sentíamos antes. Os irmãos que é mais velho que eu sabe, e quem sabe tem saudade daquele tempo que chegava na igreja e não observava irmãos conversando, não observava crianças correndo
Se não tivesse assunto para orar, eu ficava de joelho. Mas se isso aqui não tocasse, não podia levantar. Observe, meus irmãos, que na antiguidade, aí a gente para analisar e diz: não, hoje é moderno. Eu nunca vi tecnologia nenhuma curar ninguém. Porque se hoje fosse moderno, meus irmãos, ninguém morria. Se não precisasse de milagre, ninguém morria. Ninguém precisava amputar uma perna, ou ninguém precisava, meus irmãos, usar uma cadeira de roda. Não é moderno, não está tudo moderno. Mas só que na época da simplicidade, quem entrasse de cadeira de roda na igreja ia sair andando. Quem entrasse de muleta na igreja ia sair andando, porque o Espírito de Deus operava os milagres. Aleluia. Aí agora perguntamos: aonde está essa igreja? Aonde está esse povo? Irmão, é modernidade, é tudo moderno, é tudo novo hoje, glória a Deus. Para que isso? Observe, meus irmãos, que antigamente muitas das coisas que hoje não são pecado, que na mentalidade do ser humano não é pecado, antigamente era. Antigamente era pecado e hoje não é. Mas por que hoje não é? Porque há 10 anos atrás era e hoje não é mais. Porque há 10 anos atrás era pecado e hoje, nos dias atuais, não é mais. Aí agora reflita: porque há 10 anos atrás Jesus curava e hoje não cura mais? Porque, meus irmãos, observe, e os irmãos mais velhos vão concordar comigo. Já participei de culto e eu creio que já falei aqui uma vez, de levantar a igreja, o dirigente levantar a igreja, cantar os 2 hinos da harpa, e não houver mais pregação, não houver mais oportunidade, e não houver mais nada. Por que, meus irmãos? Porque estavam vivenciando a inauguração do templo de Salomão. A Bíblia diz que no templo de Salomão, na inauguração, a glória de Deus invadiu a casa. A glória de Deus invadiu a casa, a ponto que o sacerdote não conseguia ministrar a palavra. Porque a gente não vê mais isso. Meus irmãos, não se conformamos com esse mundo. A Bíblia não dá brecha para isso também. Ela diz: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o que está acontecendo. Não dê ouvido às doutrinas que está acontecendo. Se apegue na palavra e você vai ver a diferença. Se apegue, meus irmãos, não é a dirigente, não, é isso aqui, ó. A palavra. É a palavra que edifica o crente. E é essa palavra que está sendo desprezada. A Bíblia não dá brecha, meus irmãos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para vocês experimentarem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu senti um peso quando Deus me revelou essa palavra. Passei o dia todo angustiado, mas é a mensagem do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Se nós, meus irmãos, despertássemos e conseguíssemos compreender isso aqui, do que Deus tem preparado para nós, Glória. Aleluia. do que Deus quer fazer em nosso meio, meus irmãos, do tamanho da glória que Deus quer derramar sobre a sua igreja. Aleluia. A glória vindoura está reservada lá no céu e um dia iremos participar dela, mas Deus quer derramar a sua presença aqui. Glória. Deus quer derramar a sua presença nos dias que estamos vivendo. Deus quer derramar a sua graça
Mas para isso, meus irmãos, Deus requer de cada um de nós a perseverança. Deus requer cada um de nós a voltar ao primeiro amor. A voltar, meus irmãos, na antiguidade, quando a gente levantava de madrugada, 3 horas da manhã, dobrava os joelhos, começava a orar a Deus, aleluia. Começavam, meus irmãos, a sentir a presença de Deus. Começavam, meus irmãos, a se alegrar na presença de Deus. Poderia, meus irmãos, o campo do inferno inteiro se levantar contra nossas vidas. Nós não estávamos nem aí preocupados. Aleluia. Nós não estávamos nem preocupados, porque a presença de Deus estava sobre nossas vidas. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos despertar. Não esperamos. Não vamos esperar, meus irmãos, Deus enviar outra pandemia para despertar a igreja. Não esperamos, meus irmãos, Deus enviar outra pandemia para que a igreja venha despertar. Porque é bem notório dizer isso, e o Espírito Santo me faz relembrar que se necessário for vir outra pandemia para a igreja despertar, ela já está a caminho. Se necessário for uma pandemia para a igreja de Deus voltar aos princípios da palavra, guarde isso nesta noite. Se for necessário, ela já está vindo a caminho, porque Deus quer que a igreja desperte e volte ao primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Deus requer, meus irmãos, que a igreja desperte e volte ao princípio de tudo. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que a casa de Deus é casa de oração, lugar da habitação de Deus. Só que nas orações de hoje em dia é contado a Deus. Nas orações de hoje em dia é contado a Deus. Aí agora vem um detalhe. Ai, irmãos, eu não vou para a igreja, mas eu oro em casa. Se a gente tira 2 horas para vir para adorar a Deus, não vem, a gente vai adorar em casa. Que o sangue de Jesus tenha misericórdia de nossas vidas e nos guarde todos os dias na sua presença. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.